Este Dia Internacional da Mulher destacamos um estudo que revela que a disparidade salarial e o desemprego feminino continuam acima do masculino. A remuneração permanece como o principal marcador de desigualdade. Olhamos para alguns números. As mulheres ainda ganham salários líquidos 17% abaixo da média dos homens. Em termos práticos, é uma diferença superior a 200 euros. As desigualdades persistem e chegam aos 30% em áreas como a saúde e quase 50% no setor do desporto e espetáculos. De resto, Portugal é o terceiro país europeu com maior percentagem de mulheres de emprego qualificado. Representam mais de metade do talento qualificado, mas só 15,7% chegam a cargos de direção. Os dados são de um estudo da Randstad, revelado hoje, Dia Internacional da Mulher. E é sobre as conclusões deste estudo que vamos agora falar com a Isabel Roseiro. Muito bom dia, Isabel. Muito bem-vinda à RTP. Apesar dos sinais de evolução nos últimos anos, a desigualdade de género no mercado de trabalho português mantém-se como um desafio? Sim, é verdade. Aquilo que nós vemos neste estudo da Randstad é que, de facto, continua a haver esta disparidade salarial, mas, sobretudo, nós focamos bastante o estudo na questão da evolução profissional. O que nós vemos é que as mulheres estão mais qualificadas, cerca de 59% dos licenciados são mulheres, mas depois apenas 16% chegam a cargos de liderança. Isso deve-se a diferentes fatores, desde logo também os setores, preferencialmente as mulheres mais trabalham, mais ligado a áreas de cuidado, à educação, à saúde, e os homens trabalham em setores mais ligados à construção, à indústria. Isso também influencia os salários que têm em ambas as profissões, mas na verdade o que mais influencia acaba por ser a evolução profissional que têm ao longo das suas carreiras. Eu falava aqui na questão dos setores. Em que setores é que se nota mais esse diferencial nos salários? Nota-se transversalmente em todos os setores, nota-se essa diferença, mas há setores que de facto se evidenciam mais, como por exemplo o dos espetáculos que falou, mas também na indústria, em outras áreas em que tipicamente os homens acabam por ter evoluções mais rápidas e as mulheres também, pelo tempo que dedicam à família, pelas próprias funções que desempenham, acabam por não chegar a cargos de topo. E em sentido diverso, há setores específicos que mostram uma quebra de estereótipos? Sim. Vemos, por exemplo, o setor da construção, em que vemos que tipicamente são mais homens, mas as mulheres que trabalham em setores da construção são normalmente mais qualificadas. E nesse setor em concreto nota-se o contrário. As mulheres têm em média salários mais altos. Portanto, acaba por haver aqui, de facto, a qualificação também a ditar as diferenças salariais. E relativamente ao mapa do país, é um país também a várias velocidades? É um fenómeno transversal, tem mais a ver com os setores do que propriamente com disparidades que existam a nível regional. E em termos de lei, o que é preciso fazer? Ou estamos aqui apenas num problema cultural do país? Na verdade, em termos de legislação, nomeadamente no apoio à parentalidade, por exemplo, tem havido vários avanços no sentido de haver uma maior igualdade ou paridade, mas na verdade não se consegue chegar à igualdade por decreto. É preciso que haja uma mudança de mentalidades, é preciso que de facto as empresas e os profissionais de recursos humanos que também tenham em atenção e que criem medidas específicas para garantir que caminhamos para essa igualdade. Eu diria que têm sido dados grandes passos e vemos também que as mudanças geracionais também têm trazido mais igualdade, mas continua de facto a haver esta disparidade tanto em termos salariais quanto em termos de evolução, evolução profissional de carreira. Isabel Roseiro, muito obrigado por esta entrevista e muito obrigado por nos ter falado deste estudo da Randstad. Um bom dia. Obrigado. Obrigada.